Sabe aquele momento no final do dia em que um cansaço inevitável simplesmente tola a conta e a gente só pensa em ir para a cama? Bom, todos nós passamos por isso todos os dias. Mas o que será que dita exatamente esse ritmo? Na nossa análise de hoje, nós vamos explorar uma máquina fascinante e totalmente invisível que governa quase tudo o que a gente faz. Vamos desvendar a neurofisiologia do sono e descobrir as engrenagens ocultas dentro dos nossos corpos que controlam quando estamos cheios de energia e quando precisamos desesperadamente descansar. E para entender esse mistério, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o ano de 1729. O astrônomo francês Desmairans fez um experimento incrivelmente simples. Mas olha, foi uma verdadeira revolução. Ele pegou uma daquelas plantas sensitivas, sabe? Aquelas que abrem as folhas de dia e fecham à noite, e trancou a coitada dentro de uma caixa totalmente escura. A lógica manda a gente pensar que, sem a luz do sol, a planta simplesmente pararia de reagir, certo? Que nada! Ela continuou abrindo e fechando as folhas no mesmo ritmo diário, mesmo na escuridão total. Essa foi literalmente a primeira grande pista de que o nosso relógio não está lá no céu, mas sim dentro do próprio organismo. O ponto crucial aqui é que todo mundo, desde uma bactéria até plantas, animais e, claro, nós humanos, opera com base nesses ritmos biológicos internos. E a ciência divide esses ritmos em 3 categorias principais para facilitar. Temos o ritmo circadiano, que vem do latim onde circa significa por volta de e de media, ou seja, ciclos que duram ali por volta de 24 horas, tipo o nosso ciclo de sono. Aí temos o ultradiano, que são ritmos mais curtos e rápidos, acontecendo várias vezes no mesmo dia, como a nossa frequência cardíaca. E por fim, o infradiano, que são os ciclos mais longos, que levam mais de 24 horas para se completar, como um ciclo menstrual ou até as estações de hibernação de alguns animais. Mas aí a coisa fica realmente interessante quando a gente testa esse relógio em seres humanos. Umas décadas atrás, pesquisadores como Aschoff e Weaver fizeram algo que parece filme de ficção científica. Eles isolaram voluntários saudáveis em um bunker subterrâneo. Sem janelas, sem relógios, sem a mínima noção de se era dia ou noite lá fora. E quando a gente olha para os dados, que parecem até provas de uma investigação, notamos que as barras escuras que mostram quando a pessoa estava ativa vão escorregando. Dia após dia, o horário de dormir da pessoa vai se deslocando cada vez mais para a direita. Ou seja, em isolamento total, o nosso ritmo entra no que chamam de livre curso. Isso prova que o relógio interno humano tem, na verdade, um ciclo um pouquinho maior do que 24 horas. Bom, mas aí vem a pergunta. Se o nosso relógio tende a atrasar naturalmente, por que a gente não está vivendo num caos absoluto, cada um dormindo no horário aleatório? A resposta está numa palavra alemã chamada Zeitgebers, que significa literalmente doadores de tempo. Eles são os nossos marcadores ambientais. Eles ancoram e ajustam nosso ritmo maluco de volta para as exatas 24 horas do planeta. O principal Zeitgeber, claro, é o ciclo de luz e escuridão do Sol. Mas não é só isso, tá? Os horários em que a gente come e até a nossa rotina de atividades sociais funcionam como âncoras superpoderosas para manter esse relógio biológico muito bem sincronizado com o mundo exterior. Agora, sabendo que esse ritmo é uma força biológica tão impressionante e que ele é ajustado pela luz, a gente precisa se perguntar uma coisa bem direta. Se esse relógio não é só uma ideia abstrata, mas sim uma estrutura física real que marca o tempo, onde exatamente esse marca-passo mestre está escondido dentro do nosso corpo? E a resposta nos leva direto para as profundezas do nosso cérebro. Bem ali no hipotálamo, existe uma estrutura minúscula chamada núcleo supraquiasmático, ou só NSQ para facilitar. Esse cara é o nosso marca-passo principal. Dá para ver claramente como o nervo óptico funciona como uma fiação direta, ligando a retina dos nossos olhos até essa pequena região cerebral. Então, quando aquela luz da manhã bate nos nossos olhos, o sinal viaja por essa via expressa e avisa o NSQ: "Ei, é de dia!" E é assim que eles zeram nosso cronômetro diário de um jeito impecável. Vamos entrar agora na ciência dos cronotipos e entender exatamente por que a gente dorme nos horários que dorme. Porque olha só, a biologia básica pode até ser a mesma para todo mundo, mas a forma como esse relógio funciona varia bastante de pessoa para pessoa. É isso que a gente chama de cronotipo. Quando aplicamos os questionários numa população enorme, os resultados formam aquela clássica curva de sino. A esmagadora maioria de nós está ali no meio, né? Somos os tipos intermediários. Mas quando olhamos para as pontas dessa curva, vemos comportamentos extremos. E o detalhe mais importante aqui, isso não é só preferência pessoal ou estilo de vida, é pura estatística biológica. Desses extremos, a gente tem, de um lado, os cronotipos matutinos, que a gente brinca que são as cotovias, o pessoal do dia. E do outro, os vespertinos, que são as corujas, a galera da noite. As pessoas matutinas atingem o pico de energia e alerta logo cedinho, e quando o início da noite chega, já estão capengando de sono.
Em um contraste total, as pessoas vespertinas sofrem horrores para acordar cedo, simplesmente porque os níveis de energia delas só vão atingir o ápice lá para o final da tarde ou à noite, o que torna quase impossível pegar no sono antes de altas horas da madrugada. E caso alguém ache que isso é só desculpa de preguiçoso de um lado ou elétrico do outro, a fisiologia comprova tudo. A nossa temperatura corporal sobe quando estamos alertas e despenca quando dormimos. E olha a diferença absurda. A curva de temperatura da galera matutina cai bem cedo à noite e já começa a subir de madrugada. Enquanto isso, a curva do grupo vespertino está completamente atrasada em comparação. A verdade é que essas pessoas estão literalmente vivendo em fusos horários fisiológicos totalmente diferentes, mesmo morando na mesma casa ou na mesma cidade. Mas o nosso relógio interno não manda só no quando a gente dorme. Ele dita também o quanto a gente precisa dormir. A grande maioria da população precisa de algo em torno de 6 a 8 horas de sono por noite para a máquina funcionar direito. É uma minoria muito pequena que consegue ficar bem com menos de 5 horas ou que precisa de mais de 10 horas na cama. Ou seja, o nosso relógio biológico é bem rígido e exigente quando o assunto é cobrar esse tempo de manutenção essencial. A partir daqui, vamos dar um zoom ainda maior na nossa biologia para explorar a arquitetura do sono diretamente no cérebro. O grande lance é que o sono pode ser medido, e não é só olhando se a pessoa está deitada quietinha, mas medindo a eletricidade pura. Usando um eletroencefalograma, o famoso EEG, a ciência consegue monitorar o cérebro medindo a frequência e a amplitude das ondas elétricas. Quando a gente está acordado, o cérebro fica numa bagunça organizada, com ondas de alta frequência e baixa amplitude, as chamadas ondas alfa e beta. Afinal, estamos processando 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas no segundo em que o nosso relógio diz que é hora de dormir, essa assinatura elétrica muda de um jeito drástico. Segundo a classificação moderna, o sono não é um bloco maciço onde a gente simplesmente desliga. É uma arquitetura superestruturada, cheia de fases. A gente começa pelo sono não REM, descendo por 3 degraus. O N1, que é aquela transição bem leve, o N2, onde o sono realmente estabiliza, e o N3, que é o sono profundo, aquele que restaura mesmo o corpo. Depois de mergulhar fundo nessas ondas lentas, o cérebro pega o elevador e sobe de volta para um estado quase igual ao de estar acordado eletricamente. É aí que começa o sono REM, com aqueles movimentos rápidos dos olhos e os sonhos mais intensos. E essa montanha-russa de descer e subir se repete em vários ciclos durante toda a noite. O que nos traz a uma reflexão final incrível. Lá em 1945, pesquisadores como Moruzzi e Magun usaram estimulação elétrica para tentar descobrir o que realmente causa o sono. E quando a gente olha para toda essa complexidade inacreditável das fases REM e não REM, e para a precisão de relojoeiro do núcleo supraquiasmático, fica a pergunta: será mesmo que dormir é só um momento passivo de apagar as luzes da mente? Ou será que o sono é, na verdade, uma das sinfonias elétricas mais ativas, construtivas e fantásticas de toda a natureza? Então, da próxima vez que aquele cansaço bater, lembre-se de se maravilhar com essa máquina silenciosa e perfeita que é o relógio dentro de nós. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente e continuem sempre curiosos.